Estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita número 480, para o qual damos as nossas boas-vindas. Nossos companheiros de viagem, quem são? Naturalmente que nós estamos nos referindo à viagem que o espírito imortal faz aqui na Terra. O que representa para cada um de nós, cada um dos seres que convivem conosco, familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e, por que não, também os inimigos. Será que eles só existem para nos atrapalhar? Sim, porque muita gente acha que tudo que acontece de ruim consigo a culpa é dos outros, nunca é responsabilidade dele. Ou, quem sabe, ao contrário, achamos que as outras pessoas só existem para nos servir, para atender os nossos caprichos. Já no quadro Nós e o Mundo. Na sequência, nós temos o Fonte Allan Kardec com um título bem interessante, O Endereço do Céu. E depois a presença literária com o livro A Esquina de Pedra. Temos também as reflexões, as razões dos fatos, comentando sobre o fenômeno psíquico ou espiritual do vampirismo. O título soa pesado, mas o assunto precisa ser trazido à baila, até como um alerta para as pessoas para os perigos que representa esse tipo especial de obsessão e que passa muitas vezes despercebida até para as suas próprias vítimas. Aguardo tudo isso para você aqui no Diálogo Espírita. Olá, amigos! Hoje, no quadro Nós, o Mundo, eu, Maria Ana, junto com a Andréia, iremos estar conversando a respeito de um assunto que é bem interessante, que vira mexe, nós nos perguntamos assim: quem é o nosso companheiro de viagem? Quem são essas pessoas? Ou, que viagem é essa que nós estamos falando? É a viagem do espírito quanto encarnado na Terra ou nos outros mundos. Mas nós iremos falar da Terra, porque estamos aqui. Quanto espíritos encarnados, espíritos imortais, nós caminhamos. E como é complicado essa convivência em compartilhar espaços, experiências, opiniões e ponto de vista. De vez em quando, nós nos pegamos com alguma pessoa ali, fica atravessado, e às vezes nós ficamos pensando assim: será que se fosse da minha família seria mais fácil? Então, Andréia, o que você nos diz a respeito dos laços consanguíneos? Muito importante essa pergunta, Mariana. Na verdade, nós sabemos pelo Espiritismo, pela doutrina, que nascermos na mesma família e termos a parte biológica não significa que somos espíritos que temos afinidade. Nós podemos nascer numa família, mas não termos afinidade com aquelas pessoas. Estamos ali porque precisamos resgatar dívidas que contraímos em vidas passadas. Estamos ali para aprendermos a até amar aqueles espíritos que temos desafetos. Nós precisamos crescer juntos. Um ajuda o outro na sua dificuldade. Então, ser da mesma família consanguínea não significa que aquele espírito é um companheiro de viagem com o qual eu gostaria de viajar, né? Então, a gente vai compreendendo isso para justamente amenizarmos aquelas dores, aqueles desafetos, os desentendimentos, as revoltas. Porque se a gente pensa assim, tem uma parte no Evangelho que diz assim: um de nós é o culpado quando nós temos desafetos. Quando a gente olha para outra pessoa e diz, puxa, inconscientemente, né? Ou internamente a gente fala assim, um de nós fez algo no passado. Então eu preciso ter paciência agora, se eu não quiser repetir essa prova, não é? Então, como é que a gente entende agora, Mariana, essa questão do resgate? Como é que a gente resgata com essas pessoas?
Então, no livro Indulgência, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lá no capítulo 14, ele vai falar sobre o inimigo real. E é bem interessante que ele vai trazendo assim, ó. Geralmente, todos os nossos adversários, no fundo, são os nossos instrutores. A maneira do martelo que, tangendo a pedra, ele vai aperfeiçoá-la, assim também o invejoso, quando nós lidamos com o invejoso, eles nos ensinam a prudência. Quando nós lidamos com um despeitado, ele está nos induzindo ao aprimoramento próprio. Quando nós lidamos com o caluniador, ele está nos auxiliando a permanecer no caminho reto. E quando nós temos ali uma pessoa que nos persegue gratuitamente, ele está nos dando a oportunidade de perseverar no bem, de não desviar. Mas como é dolorido para nós lidarmos com essas diferenças e com esses companheiros de viagem, porque imagina, nós termos que dividir o nosso espaço com alguém que nós achamos que nos querem fazer apenas o mal. Quando nós olhamos só por essa ótica, a vida torna-se muito difícil, muito triste. E quando nós temos essa clareza que estamos aqui de passagem e que todos nós, um dia, cometemos equívocos, mas também cometemos acertos. Então, nós vamos estar inseridos com pessoas que têm por nós as simpatias ou não, não é verdade? Perfeito, e eu acho importante a gente lembrar também aquela passagem que diz que, lógico que o nosso coração não vai bater da mesma forma com um espírito com o qual nós tivemos questões no passado, não é verdade? Questões de desafeto, questões até de crimes que foram cometidos, questões de que afastou aquelas duas pessoas. Nós não vamos sentir a mesma afinidade, nós não vamos ter por ele aquele mesmo reconhecimento com o qual, aquele reconhecimento que temos com aquela pessoa que gostamos e que partilham do nosso pensamento e que são congruentes conosco, né? Mas a gente treina esse pensamento, que é lembrar que todos nós estamos nos desenvolvendo. Se a gente conseguir perdoar, se a gente consegue emitir para o outro um pensamento não julgador, né, de indulgente, talvez fique mais fácil. Mas eu concordo contigo, não é tão simples, não é quando a gente está vivendo com aquela pessoa que faz as nossas recordações mais internas aflorarem. Verdade, né? Porque nós costumamos dizer que o inferno é o outro, né? É. O nosso inferno é o outro. A gente sempre acha que é o outro que está nos prejudicando, né? Às vezes nós esquecemos que uma palavra, uma atitude, um feito, às vezes desagrada, né? E infelicita o outro grandemente. E nós às vezes não temos essa noção. Então, nesse livro também, da Indulgência, ele vai trazer assim, que nós quando paramos para fazer as nossas reflexões e que nós fazemos esse pensamento mais íntimo, mais profundo, nós vamos descobrir que o maior inimigo, nós temos sim, um grande inimigo, somos nós mesmos, com as nossas falhas, com a nossa impaciência, com a nossa falta de amor, de perdão para com o próximo. Então, os nossos companheiros de viagem serão aqueles que nós, né, elegermos à medida que fomos modificando o nosso proceder diante do outro. E quando o espírito encontra pessoas que o fazem crescer, se desenvolver moralmente, aprender, porque há também, né, os nossos companheiros de viagem podem ser esses amigos que são inspiradores, que nós temos admiração, que nós gostamos, né? Como que fica? Olha, é um bálsamo. É tudo de bom, porque nós espelhamos e procuramos atingir
né, plenitude do outro. Não aquela questão da inveja, mas de buscarmos ser pessoas mais mansas, mais pacíficas. E essas pessoas vêm justamente nos dar um colo, nos dar a mão, nos ensinar que é possível, sim, atravessarmos essa viagem de uma maneira mais suave, mais tranquila. Então, nós temos aí companheiros de viagem de todo jeito, né? Aquele que nos persegue, mas aqueles que nos acolhem. Aqueles que nos caluniam, mas aqueles que nos ouvem. Então, é sabermos aproveitar a viagem. Que lindo, Mariana. E parece que é bem o que o texto da indulgência fala, né? Que são professores e que nós vamos aprender com eles. Então, eu acho que aqui a gente poderia fazer um fechamento assim, né? Que os nossos companheiros de viagem são mestres, são professores, são pessoas queridas e são pessoas que nós precisamos aprender a amar, aquelas que tivemos débitos passados. Não é? Então, quando nós nos deparamos com pessoas difíceis, no nosso âmbito familiar, ou amigos, ou trabalho, que é muito comum os desafetos no trabalho também, não é? Aí teria que ter um outro programa, né, Mariana, para isso. Mas quem sabe a gente faz. Mas nós também somos mestres, né? Porque eles também vão ter que nos aguentar. É verdade. Então, tudo é mútuo, né? É verdade. Tudo é mão dupla. Então, é só o amor. Isso mesmo, muita paz, amigos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Olá, queridos amigos. Hoje no quadro Fonte Allan Kardec trouxemos o tema O Endereço do Céu. Por muito tempo nos acostumamos e aprendemos que céu e inferno eram lugares distintos para onde as almas eram encaminhadas após a morte. E ali ficariam eternamente. Quando nós lemos o livro Espiritualidade em Gotas Verão, Alberto Almeida comenta que, pela via da astronomia, o céu para cima é utopia, e pela via da geologia, o inferno para dentro da Terra, da mesma forma, é um entendimento equivocado. Paraíso e inferno deixam de ser locais determinados, geográficos. E nós vamos compreender melhor ainda quando buscamos as informações que a espiritualidade superior nos traz, quando Kardec questiona sobre céu e inferno na obra O Livro dos Espíritos. Nas questões 1016 e 1017, nós compreendemos que os espíritos superiores nos esclarecem que céu é um estado da alma, da mesma forma o inferno. Muitas vezes, nas nossas lidas diárias, nós dizemos: nossa, eu estou vivendo um inferno astral. Porque assim entendemos que aquele momento pelo qual estamos passando não tem saída, é uma situação muito ruim. Por outro lado, quando estamos de bem com a vida, quando estamos nos sentindo bem, envolvidos por pessoas queridas, em lugares bacanas, dizemos: estou no paraíso, confirmando para nós que realmente é o nosso estado que determina a nossa localização. Podemos construir uma residência e ali ser apenas um local de moradia e nos sentirmos
num lugar ruim, num ambiente pesado, no inferno. Por outro lado, se apesar das discordâncias, se apesar das diferenças e das dificuldades, ali existe amor, é o local para onde nós retornamos e nos sentimos seguros, estamos no nosso céu. Assim, quando nós modificamos, quando nós fazemos as nossas mudanças residenciais, nós levamos conosco aquilo que sentimos, as nossas emoções, o nosso bem-estar. Por isso, o lar vai conosco para onde quer que nós nos direcionemos. Por isso, quando falamos do endereço do céu, nós temos que nos voltar para a nossa intimidade. Como nós estamos nos sentindo? O endereço do céu é um estado, e esse estado é determinado por nós. Ele está no nosso consciente. E como nós estamos, e no nosso inconsciente também. E como nós estamos, o que é que nós fazemos para construir aqui e agora o nosso paraíso? Não esperemos para desencarnar e encontrar um estado maravilhoso, uma cidade, um mundo onde tudo é maravilhoso porque fomos mais ou menos bem. Nem pensemos que vamos para um lugar ruim porque não conseguimos cumprir com os nossos compromissos. Façamos da nossa vida, da nossa existência, da nossa jornada o melhor. Façamos o nosso céu, construamos o nosso céu ao longo dos passos que daremos rumo à felicidade divina. Muita paz e muita luz a todos. Olá, amigos! No Presença Literária de hoje, nós escolhemos este livro, A Esquina de Pedra, de Wallace Rodrigues. Wallace Rodrigues foi escritor, jornalista, ator, diretor de filmes, diretor de teatro, vivia no interior paulista, teve vários prêmios na sua época, inclusive ligados ao cinema. Espírita desde jovem, escreveu várias obras, entre elas A Esquina de Pedra. Não é um livro psicografado, é um romance que ele diz ter recebido por intuições e desenvolvido de uma forma ficcional, mas baseado em fatos reais. Através do romance muito lindo da jovem Gala e do legionário romano Prisco, ele desenvolve inicialmente um retrospecto histórico, lembrando que no ano aproximadamente de 320 em Sebástia, quando o cristianismo já começava a se organizar de forma a dar origem posteriormente, inicialmente ao catolicismo, 40 jovens legionários convocados entre o povo se recusaram ante a autoridade romana a sacrificar aos deuses, dizendo-se cristãos, e foram condenados à morte, congelados num lago daquela região gelada em pleno inverno, com a possibilidade de saírem dali sacrificando aos deuses e se salvarem. E todos esses 40 jovens não renunciaram à sua fé, deram um testemunho, da sua fidelidade ao cristianismo. Através da análise do desenvolvimento desse romance entre a menina Gala e o legionário Prisco, um dos mártires, o Wallace Rodrigues traz uma análise muito profunda a respeito da facilidade com que uma crença livre, fundada na simplicidade extrema como a que Jesus trouxe, baseada no amor, em que basta a pessoa se recolher ao seu quarto e orar para estar com Deus, em que o primeiro é aquele que se faz o último e que lava os pés dos seus irmãos, em que os discípulos eram aconselhados a nada terem de posses pessoais, a irem pregar nas cidades confiando apenas em Deus. Ele faz a análise da transição dessa crença pura e simples, em que o amor entre as pessoas e a fraternidade predominava, com o surgimento dos rituais que acabaram culminando na respeitável religião católica, mas que trazem dentro no seu bojo muitas características formais
que Jesus não ensinou. Nessa época de transição, ele destaca que, de forma imperceptível quase, certos rituais para facilitar a aceitação pelo povo, certas datas festivas foram sendo adotadas, até que aqueles que eram fiéis ao cristianismo se viram alijados como hereges e distanciados do movimento do catolicismo nascente. Por que esse livro é tão importante para nós? Não apenas pela belíssima mensagem, pelo romance lindo, mas pela análise que traz da facilidade com que nós criamos rituais. Na própria doutrina espírita, em que nós vemos hoje grandes filas para passe sem que as pessoas estejam doentes, multidões que assistem a palestras e pequenos grupos que, deixando de apenas aguardar pela interpretação alheia, buscam por si mesmos o estudo sistematizado das obras básicas e a criação de uma interpretação pessoal daquilo que seria a crença espírita, a filosofia e a ciência espírita. Nós observamos que também no nosso movimento a tendência a criarmos e a nos adaptarmos a comodismos, a formas, ela está crescendo. E é um risco que nos ameaça em todas as partes. Se nós não estivermos atentos à necessidade da preservação da doutrina espírita, da sua mensagem, acessando o conhecimento a todos e evitando o comodismo de recebermos e fornecermos apenas soluções prontas e um passe que, de certa forma, para alguns substituiu a comunhão, parecendo que as pessoas vão apenas receber, mas não estão afinizadas com a real mensagem espírita, que é da aquisição do conhecimento racional, da discussão do conhecimento filosófico e da transformação moral em decorrência. A mensagem, então, da Esquina de Pedra nos conclama a prestarmos atenção também ao nosso movimento, evitando que ele se torne ou se subordine a rituais que nos afastam da sua essência. Muita paz. Vamos falar hoje no vampirismo, uma das formas mais graves de obsessão que, note-se, pode ocorrer tanto de um espírito desencarnado sobre um encarnado, como também entre dois desencarnados. Nesse caso, nós temos um espírito poderoso e dedicado à prática normal, que exerce o seu domínio sobre outro mais fraco, impondo-se mentalmente de modo vigoroso e inelutável para satisfazer seus desejos ou para tornar o outro como um escravo a serviço de projetos de ódio e de vingança. Para nós, o lado mais visível desse terrível problema ocorre tendo como vítimas pessoas encarnadas, embora a palavra vítima nem sempre possa ser aplicada, porque nós desconhecemos os papéis verdadeiros representados pelos atores envolvidos. A vítima de hoje pode ter sido o algoz de ontem, de vidas pretéritas, e também vice-versa. Então nós fixemos nossa atenção nestes casos em particular, de desencarnado para encarnado. Objetivamente explicando, podemos citar o livro Saúde e Espiritismo, da Associação Médico Espírita do Brasil, no qual o espírito do médico Dias da Cruz enumera algumas doenças que podem ser provocadas pelo vampirismo. No excelente livro Perispírito, de Exalmino Zimmermann, nos deparamos também com curiosos casos de vampirismo. E, segundo o espírito André Luiz, os ectoparasitas absorvem as emanações vitais e os endoparasitas alteram o perispírito e o corpo físico de dentro para fora, para poder sugar essas energias. Há as chamadas doenças fantasmas e as doenças reais, provocadas pelo vampirismo, como, por exemplo, a cirrose, tumores, a escabiose, úlcera, até mesmo a loucura e indução a falhas morais, que podem ser provocadas ou agravadas pelo vampirismo.
Nós comentamos, ou melhor, nós encontramos nesse capítulo do livro do Zalmino, em particular, diversas situações de André Luiz com resumos de casos de patologias. Um dos casos mais conhecidos é o que envolve uma moça chamada Margarida e Gregório, um desses espíritos trevosos. Esse caso, esse fato é narrado no livro Libertação, onde Margarida, melhor dizendo, o Gregório comanda o encaminhamento, o envio de mais de 60 obsessores para assediar a Margarida. Então ali ocorria um complexo processo de vampirização. Eu vejo aqui a descrição, as palavras de André Luiz, né? Com simpatinas e aglutininas mentais que atuavam sobre os neurônios do hipotálamo e interferiam no pensamento da encarnada. Conforme o médico catarinense Ricardo de Bernardi, a vampirização dá-se pelo plexo nervoso esplênico, que fica na altura do baço. Uma situação muito grave também que a gente se depara dentro das casas espíritas, muitas vezes, é em relação à prática do suicídio. No livro Párias em Redenção, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, o espírito Vitor Hugo relata que um espírito inferior, chefe de uma gote, de uma falange de espíritos maldosos, fez a operação do desligamento do perispírito, né, do corpo energético, da pessoa que havia cometido o suicídio, que se demorava no túmulo. Então, do cadáver, vampiros de diferentes estirpes sugavam os fluidos vitais. Os últimos chegaram arrastando-se deploravelmente e extraíram emanações pardo-escuras e viscosas. O mesmo autor, melhor dizendo, Manuel Filomeno de Miranda, também pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, esclarece que adversários desencarnados acompanham, em alguns casos, né, a criança reencarnada. E aí lhes aparece durante o sono, por exemplo, perturbando o sono da criança, causando os pesadelos, de uma maneira de fazê-las relembrar de crimes praticados em épocas passadas. Embora o cérebro da criança não registre esses fatos, provoca distúrbios nervosos favorecendo o vampirismo. E os algozes tentam desgastar os pais justamente pela agressividade da criança, né? A bioenergia ministrada através do passe e o amor criam a psicosfera capaz de modificar esse panorama, atingindo inclusive o obsessor, demovendo muitas vezes desses projetos de vingança. Herculano Pires, no livro chamado justamente Vampirismo, ele afirma que esse é um fenômeno típico das relações interpessoais. Na vida material como na espiritual, o vampirismo é um processo comum e universal do relacionamento afetivo e mental das crianças. Para fechar, Luiz Gonzaga Pinheiro, no livro Perispírito e suas modelações, faz interessantes considerações. Descreve ele, por exemplo, vampiros diversos e sexuais num prostíbulo acoplados a um casal. Em outra situação, quando os encarnados se drogavam, os vampiros imitavam os gestos, inclusive a posição do braço para a picada da agulha, da droga, né? E sentiam repercutir no seu corpo espiritual os efeitos alucinógenos. E também o espírito de um assassino que foi atacado por vampiros lobos, isto é, um fenômeno de licantropia, né? Que assumira a aparência de um animal, e esse assassino havia chegado ao mundo espiritual também assassinado. Então aqueles ferimentos atraíam outros espíritos tão ruins, tão maldosos quanto ele, justamente por essa situação espiritual deplorável. Como dizia o nosso grande Shakespeare, autor de Romeu e Julieta, há mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Até a próxima semana.